mais uma aulinha. Agora nós vamos brincar com o tópico 6 dentro de gestão de ética, tá? Nós vamos falar das chamadas comissões de ética. Tem que tomar cuidado para não confundir as comissões de ética que existem dentro dos órgãos com a chamada CEP, Comissão de Ética Pública, que é outra coisa, tá? Então essas aqui são as comissões de ética. Elas são regidas por duas leis em sentidos genéricos, tá? A primeira delas é o que consta sobre as comissões de ética no Código de Ética. No Código de Ética. Ou seja, dentro do decreto 1171, tá? Então, existe uma partezinha lá que fala justamente sobre o quê? Sobre as nossas amigas chamadas comissões de ética, tá? Então, olha só, que legal. Lá dentro do Código de Ética, certo? Do decreto 1171, a primeira coisa que nos fala lá é que a primeira coisa é que elas devem ser instauradas, ok? As comissões de ética, certo? Devem ser instauradas em todos os entes públicos. Aqui entram os órgãos e entidades, tá? Que pertencem à administração pública. E nos órgãos e entidades órgãos e entidades, órgãos ou entidades, tá? Ou entidades que exerçam, certo? Exerçam atribuições delegadas pelo poder público, tá? Então, todo órgão ou entidade possui a sua comissão de ética pelo poder público. Vamos lá. Segunda coisa que nos fala o Código de Ética é a função, certo? A função da nossa amiga Comissão de Ética. A função da Comissão de Ética, tá? Qual é? Vocês fazem ideia? Ela serve para orientar, certo? Ela serve para orientar, tá? Orientar e aconselhar sobre a ética profissional, certo? A ética profissional do servidor público, e no tratamento das pessoas, ou seja, como que deve tratar as pessoas. Aqui as pessoas seriam os usuários de serviço público e os colegas de trabalho. Pessoas e o tratamento com as pessoas. Então deve orientar e aconselhar sobre a ética profissional, sobre o tratamento com as pessoas e com o patrimônio
patrimônio, nossa, tá difícil, patrimônio público, tá? Então é isso aí que ela tem como função. Então ela serve como orientadora, ela instrui, ela orienta, ela aconselha sobre a ética profissional do servidor público, certo? E esclarece dúvidas, tá? E no tratamento com as pessoas e com patrimônio público, tá? Agora, preste atenção, isso é a função. A terceira coisa que nos fala o Código de Ética sobre as comissões de ética é a incumbência. Certo? Qual seria a incumbência dela? Lá diz, incumbe as comissões de ética, incumbe, certo? Fornecer aos organismos administrativos, certo? Aos organismos administrativos, aos organismos administrativos encarregados da execução do quadro de carreira, do quadro de carreira, certo? Do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre a conduta ética, certo? Então, olha só, fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores registro sobre a conduta ética, para o efeito, certo? Para o efeito de instruir e fundamentar tá? E fundamentar a, como é que se fala, meu Deus? E fundamentar promoções, certo? As promoções, certo? E demais procedimentos, tá? Então, as comissões de ética, que existem dentro dos órgãos e entidades, são responsáveis por gerar as informações, mandar os registros da conduta ética dos funcionários, dos servidores, para o quê? Orientar, para fundamentar o quê? E fundamentar a parte de promoções e demais procedimentos relacionados a esses servidores, tá? A quarta coisa que nos fala o Código de Ética, tá? É que a pena aplicável pelas comissões de ética, é a da censura, tá? Lembre-se disso, tá? Então, a única pena que é aplicável pelas comissões de ética é a pena de censura. Qualquer outra pena que tiver na prova tá errado, tá? É pena para quem errar, tá? Então, ó, pena aplicável pelas comissões, tá? É a de censura, tá? E sua fundamentação
constará nos respectivos pareceres assinados por todos, certo? Por todos integrantes da comissão, com consciência do faltoso, certo? Ou seja, dando conhecimento para as pessoas que faltaram, tá? Então preste atenção, ó, são 4 coisas apenas que fala, porque o resto foi revogado por resoluções, certo? Por outros decretos, que falam sobre o Código de Ética dentro do decreto do Código de Ética do Servidor Público Civil, do decreto 1171, tá? Primeiro, devem ser instauradas o quê? Em todos os órgãos e entidades, tá? Então, qualquer pessoa que tenha a atribuição delegada pelo poder público, órgão ou entidade, deverá ter a comissão de ética, tá? Então, essa comissão de ética não é a comissão de ética pública. São as comissões de ética de cada órgão ou entidade, certo? Função é para orientação e aconselhamento na parte de ética profissional e numa parte de tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, tá? Incumbência. Incumbe a ela fazer o quê? Fornecer para os organismos encarregados pela execução de quem? Do quadro de carreira dos servidores, tá? Dos servidores públicos. Registros sobre o quê? Sobre a conduta ética, sobre a sua conduta ética de servidores, para o efeito de o quê? De instruir, certo? Para o efeito de instruir e fundamentar a nível de promoções e até mesmo dos demais procedimentos a serem tomados. Pena aplicável por essa comissão de ética é apenas a de quê? A de censura, tá? E cuja fundamentação vem junto com um parecer que deve ser assinado por todos os integrantes, tá? Da comissão de ética e dando ciência às pessoas que faltarem, tá? Então, pode copiar essa primeira parte que fala das comissões de ética dentro do Código de Ética do Decreto 1171. Olá, pessoal, dando continuidade, ó. O item nosso 6.2, tá? 6.1 era o que falava das comissões de ética no Código de Ética do Servidor Público no Decreto 1171, tá? Agora é o que vai falar nas comissões de ética, tá? Que é toda a parte de composição, tudo mais, que está dentro da resolução número 10 de 29/9/2008, tá? Da CEP. O que é CEP? Não é parte do endereço, não. É a Comissão de Ética Pública. Essa aqui é outra, tá? Então, são as definições da Comissão de Ética Pública em relação às comissões de ética que existem dentro da onde? Que existem dentro da parte do... que existe dentro de cada órgão ou entidade, como a gente acabou de ver lá no Decreto 1171, tá? Então preste atenção. Primeira coisa, membros, tá? Ela possui membros. Os membros dela são 6 membros, tá? Sendo 3 titulares e 3 suplentes. Tá? Essas criaturas possuem o quê? Mandato. O mandato deles
desses membros é de 3 anos com uma única recondução. Tá? Isso é uma coisa, tá? São membros 3 titulares, 3 suplentes. Além disso, esses membros, tá? Esses membros, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser ocupantes de cargo efetivo ou emprego permanente na administração pública. Tá? No caso de ser insuficiência de servidores do órgão ou entidade, certo? Então, na insuficiência deles, podem ser o quê? Servidores de outros entes públicos, tá? Se lá não tiver suficiente para executar essa função. Tudo bem? Então tá? Ó, mandato de 3 anos, esses membros, e ainda tem mais. Esses membros têm o quê? Serviço não remunerado. Esse trabalhinho não gera dinheirinho, não. Não remunerado, tá? Agora, olha só. Serviço não remunerado. Aí tem uma coisa. Primeira coisa. O dirigente máximo do órgão ou entidade não pode ser membro. Então, se for no tribunal, o presidente daquele tribunal não pode ser membro da comissão de ética. Tá? Uma observaçãozinha é essa aí, certo? O segundo, ó. O presidente da comissão, comissão de ética, será substituído, tá? Será, como é que se fala? Será substituído pelo membro mais antigo, tá? Pelo membro mais antigo. Agora tem um detalhe. Ó, no caso de impedimento ou vacância, certo? Nova escolha pelos membros, certo? Então, ó, a substituição normal é pelo membro mais antigo, mas em caso de impedimento ou no caso de vacância, certo? Será realizada uma nova escolha pelos membros, tá? Outra coisa que é até meio óbvia, ó, na ausência do membro titular,
titular. Do membro titular. O respectivo suplente deve assumir, certo? Deve assumir as suas atribuições, tá? Ficou claro? E agora, ó, a cessação cessará a investidura. A investidura, tá? De membros da comissão. Quando é que vai acabar? Certo? 3 situações podem dar cessar a investidura de membro da comissão de ética. Quais são essas 3 situações possíveis? Primeira, e até bem lógica, tá? A primeira é bem lógica, é no caso da extinção, certo? No caso da extinção do mandato, quando acabar o mandato, certo? Primeira situação possível. Segundo, pela renúncia, o membro pode renunciar. E o terceiro caso, por caso de desvio disciplinar ou ético reconhecido pela CEP, pela comissão de ética pública, tá? Então, isso aqui é a primeira coisa que nós temos lá. Então, vamos lá, ó. São quantos membros ao todo? São ao todo 6 membros, sendo que desses 6 membros, o que nós temos? Nós temos 3 titulares e 3 suplentes, tá? Cada um possui um suplente. Para o mandato de quanto tempo? Para o mandato de 3 anos, com uma única recondução. O ocupante, ele tem que ser ocupante de quê? Tem que ser ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na administração pública, tá? No caso de ter insuficiência de servidores para serem membros do órgão ou da entidade, serão aceitos servidores de outros entes públicos, tá? Serviço não é remunerado, tá? Não ganho nada para isso, para ser membro da comissão. Ó, o dirigente máximo do órgão, o presidente, o ministro, certo? Não pode ser membro da comissão. O presidente da comissão de ética será automaticamente substituído pelo membro mais o quê? Antigo. No caso de impedimento ou vacância, deverá ser feita uma nova escolha pelos membros, porque são eles que escolhem o presidente da comissão, tá? Na ausência do membro titular, assume quem? O suplente, o respectivo suplente. E vai ser interrompida a investidura em 3 situações. Quando acabar o quê? O mandato, quando a pessoa renunciar, ou por desvio o quê? Disciplinar, certo? Ou ético, que foi reconhecido pela Comissão de Ética Pública. Não é pela Comissão de Ética, é pela Comissão de Ética Pública, CEP, tá? Então pode copiar, por favor, mais essas informaçõezinhas. Vamos lá, queridos, olha. Lá na resolução 10 ainda, fala que essa comissão vai ter uma coisa chamada Secretaria Executiva, tá? Então vamos ver estudar essa menina. Secretaria Executiva, tá? Essa menina chamada Secretaria Executiva, ela tem a finalidade, tá?
qual é a finalidade dessa criatura. É contribuir, certo? Contribuir para elaboração e cumprimento do plano de trabalho, da gestão, de gestão ética, gestão da ética, tá? Isso aqui é uma função, certo? Contribuir para a elaboração. Segunda função dessa segunda finalidade, prover apoio técnico, certo? Prover apoio técnico e material necessário para o cumprimento das obrigações. Cumprimento das atribuições. Contribuições, tá? Ou atribuições, certo? Segunda coisa, ó, o secretário executivo, certo? O secretário executivo, ele tem que ser detentor de cargo efetivo ou emprego permanente na administração pública. Tá? Além disso, ele é indicado pelos membros da comissão de ética. Tá? Certo? Isso aqui é uma coisa até legal, tá? Vedado ser membro da comissão, né? Até mesmo que seria ilógico, da comissão de ética. Tá? Não pode ser um membro da comissão de ética, ele não pode ser o secretário executivo, tudo bem? Outra coisa que é bacana, tá? A comissão de ética, certo? A comissão. Vou até colocar aqui um espaço separado, tá? Ó. A comissão de ética pode designar representantes locais para execução
para a execução para a execução do trabalho de comunicação e educação, tá? Então podem ser convocados pela comissão representantes locais para fazer o processo de comunicação, inclusive, e a parte educacional do Código de Ética, da parte ética. Agora tem outra coisa, outros servidores, tá? Do órgão ou entidade poderão ser requisitados em caráter, isso é importante que fique fixo, não é em caráter definitivo, em caráter transitório, tá? Não é em caráter definitivo, em caráter transitório, para realização de atividades administrativas junto às secretarias executivas, tá? Então, vamos lá, ó. Então, lembrar, junto com a comissão de ética, nós temos a ela o quê? Uma secretaria executiva, tá? Que a finalidade é o quê? Contribuir para a elaboração e cumprimento do plano de trabalho da gestão da ética, tá? E também gerar o quê? Prover o quê? Apoio técnico e material necessário para o cumprimento das suas atribuições. Secretário executivo, já que tem a secretaria, tem o secretário. Ele tem que ser o quê? Ocupante de cargo efetivo, certo? Ou emprego permanente na administração pública, tá? Na administração pública. O que mais que essa criatura tem que ser? Ele é indicado pelos membros da comissão de ética, certo? Pelos membros da comissão de ética. E é vedado, é proibido que esse secretário seja membro da comissão de ética, né? Tá? Então, a comissão de ética pode designar representantes locais para a execução do trabalho de comunicação e educação, e outros servidores do órgão ou entidade poderão ser requisitados em caráter do quê? Transitório, não é definitivo, para executar atividades administrativas junto com essa o quê? Secretaria executiva, tá? Então, pode copiar, e essa aí é a segunda parte, aí a gente finaliza essa aula, e na próxima aula a gente dá continuação a essa resolução 10 para falar das comissões de ética. Pode copiar.